Quem vence, Galactus ou Trigon? Um devora mundos como se fossem petiscos, o outro conquista universos como se não fossem nada. Estamos falando de uma força cósmica da natureza contra um deus demônio rei que já esmagou realidades inteiras sob seu calcanhar. Isso não é apenas poder contra poder, é dominação contra extinção. Então esses dois pesadelos cósmicos colidem. Quem fica de pé quando a existência parar de tremer? Vamos analisar isso em um omniverso antes da iteração que conhecemos agora como multi-eternidade. O planeta TA estava em crise, era a última civilização sobrevivente conhecida na existência, mas isso não duraria muito. A radiação vazando de um evento conhecido como o Grande Colapso estava erradicando planetas um por um, e nem mesmo TA estava a salvo desse perigo. Após várias tentativas de encontrar uma solução para o problema, eles ficaram sob cerco da radiação cósmica, restando apenas uma pequena parte de TA para lutar por si mesmos, sem outra opção. O cientista Galen sugeriu que eles partissem por conta própria e pilotassem uma das naves estelares até o coração do ovo cósmico. Um a um, os membros da tripulação de Galen foram rapidamente consumidos pela morte térmica, mas o próprio Galen viveu algo ainda mais estranho. Foi preenchido por algum tipo de energia, e naturalmente o universo que ele conhecia encontrou seu fim fatídico. Mas isso não seria o fim do poderoso Galen. No clímax do Grande Colapso, enquanto tudo seguia seu curso, Galen foi levado diante da personificação do Sexto Cosmos, predecessora da eternidade e do infinito. Na entidade do quinto multiverso, ela fundiu sua essência com a forma pura, Galen sendo batizado nas energias da própria criação para se tornar uma forma de vida. Isso mudaria o curso da renovação multiversal. Galactus, o devorador de mundos. Quando o próximo ciclone surgiu, Galen já não existia mais. E Galactus era o único sobrevivente restante do universo que outrora existiu. Agora um novo ser no universo da Terra. 616 muitos passarão a conhecer Galactus como muitas coisas. Para aqueles que observam, ele é uma ameaça para toda a vida. Mas para os mais sábios e conscientes do universo ao seu redor, Galactus era entendido como um componente necessário para a ordem natural do cosmos, ao custo de ter que consumir mundos inteiros para sustentar sua fisiologia complexa. Mas isso não impedia que alguns resistissem. Galactus também sabia disso, e com o tempo começou a nomear arautos próprios para fazerem sua vontade e trazerem para ele os mundos. Seres para serem consumidos como o Caído e o Surfista Prateado vieram e se foram. Durante todo esse tempo, Galactus continuou a evoluir para se adequar melhor ao seu propósito. Se você se encontrar na presença de Galactus, será consumido pelo poder de uma fome que não cessa. Agora, antes de mergulharmos nos poderes e habilidades insanos de Galactus, é importante notar que mesmo antes de se tornar Galactus, o Galen já era um gênio cósmico brilhante que veio de um planeta muito mais avançado do que qualquer outro. Ou seja, ele já era muito inteligente. Some o fato de que ele existiu não apenas desde o nascimento do universo, Terra 616, mas de todo o sétimo omniverso, toda a inteligência, experiência e habilidade que vem junto com isso. Bem, nem mesmo o Senhor Fantástico é capaz de arranhar a sabedoria e o conhecimento infinitos de Galactus em certos aspectos. Bem, Galactus simplesmente sabe de tudo, mas quão poderoso é Galactus? Essa é a verdadeira pergunta, mas na verdade é mais uma pegadinha, e é um pouco mais complicado do que apenas um nível de poder definido. Mas na verdade depende de quão satisfeito Galactus está no momento. Agora, Galactus nunca esteve completamente alimentado. Isso talvez nem seja tecnicamente possível, porque ele literalmente tem uma fome insaciável que meio que implica nunca estar satisfeito. Mas embora isso provavelmente nunca vá acontecer, se acontecesse, é seguro dizer que Galactus estaria no mesmo nível de outros seres abstratos em termos de poder. Então, seres como eternidade, infinito, caras desse tipo, basicamente forças fundamentais do universo. Agora, quando Galactus está em seus níveis normais de poder depois de uma bela refeição completa, bem, ele é um verdadeiro monstro, facilmente um dos seres mais poderosos de todo o universo Marvel. Quero dizer, ele pode facilmente lançar o Thor para outro planeta e dar um tapa no Surfista Prateado para todo lado. Ele espantou o Bio-Raio Beta como se fosse uma mosca irritante. Você já sabe que ele vai fazer isso. Para literalmente todo herói que você possa imaginar, seja da Marvel ou até mesmo da corrente contínua Comics. Hulk, Super-Homem, Mulher Maravilha.
Galactus pode jogar todos eles para longe ao mesmo tempo. Ele já fez isso rotineiramente. Galactus está simplesmente acima desses heróis, sem dúvida alguma, e eu nem tenho certeza se algum desses heróis realmente pode ferir o Galactus. Pelo menos não quando ele está totalmente alimentado. Quando ele está faminto, aí já é uma questão diferente. Quero dizer, o Galactus nunca sequer tenta desviar dos ataques que vêm em sua direção. Simplesmente porque ele é sempre mais poderoso do que qualquer um com quem ele luta. Às vezes ele nem percebe que as pessoas estão tentando lutar e detê-lo. Nós somos literalmente como formigas para esse cara. Então você precisa ser um herói do nível do Superman ou do Thor para sequer chamar a atenção do Galactus. Muito menos tentar realmente machucá-lo. Ele nem sente um soco com força total do Coisa, o que sinceramente nem é grande coisa nesse ponto. Mas ele nem se abala quando o Thor acerta ele com o Mjolnir. Os Supremos, uma versão alternativa dos Vingadores. Eles o atacam e dão o seu melhor, dão tudo o que têm. Não adianta nada, e isso nem é necessariamente um caso isolado. Galactus pode literalmente só ficar parado enquanto enxames de heróis o atacam. O melhor herói não é nada comparado ao Galactus. Ele já foi atingido pelo Thanos, só ficou um pouco irritado com isso, e logo em seguida derrotou o Thanos instantaneamente. Fez o Thanos implorar por misericórdia. Ele conseguiu aguentar uma cabeçada completa do Odin e simplesmente ignorou, enquanto o Odin foi nocauteado pelo ataque e forçado a entrar no sono de Odin para se recuperar. Ele consegue sobreviver tranquilamente mesmo se você literalmente jogar uma lua nele. Sabemos disso porque o Surfista Prateado fez isso só para chamar a atenção dele antes. Galactus pode até sentar tranquilamente dentro de uma estrela em explosão ou sobreviver no núcleo de uma galáxia. O cara é absurdamente resistente, e claro, já houve momentos em que os heróis conseguiram derrubá-lo. Eles o pegaram de surpresa. Teve até uma vez em que ele ficou com medo de que Thor fosse matá-lo de vez com o God Blast, seu ataque mais poderoso. Mas isso tudo acontece quando Galactus está seriamente enfraquecido ou quando ele está à beira de morrer de fome. No geral, Galactus é tão resistente que o In-Betweener, uma entidade abstrata, disse que não poderia matar Galactus. E tudo isso faz parecer que Galactus é simplesmente imortal. Mas isso não é necessariamente o caso, é que se Galactus for morto, bem, praticamente todo o universo é destruído junto com ele. Mas se sinceramente Galactus realmente não precisa entrar em uma luta física, e isso porque ele tem o poder cósmico, essencialmente uma fonte infinita de energia que o Surfista Prateado descreveu como sendo o próprio universo e ferro. O homem disse que o poder cósmico era a substância primária da onisciência e da onipresença. Era qualquer coisa e tudo ao mesmo tempo. É o poder cósmico que permite ao Galactus fazer literalmente qualquer coisa que ele quiser. Ele é capaz de manipular e controlar a energia a um grau absolutamente absurdo. Quero dizer, estrelas simplesmente se apagam na presença dele, elas simplesmente se apagam. Ele facilmente absorveu ataques do Surfista Prateado, absorveu toda a energia do Ultron e também pode lançar rajadas de energia extremamente poderosas. Como derrotar o Surfista Prateado com um só golpe, derrotar o Thanos com um só golpe, até mesmo derrotar Celestiais com um só golpe. Ele já esteve em lutas antes, onde eles estavam literalmente destruindo galáxias. Ele derrotou o Mephisto. Enquanto estava em seu próprio reino, o Galactus já esteve em uma luta antes, onde eles estavam ameaçando destruir o universo. Ele é capaz de absorver energia de estrelas e planetas, além de também absorver energia do universo. Inimigos como Dormammu conseguem absorver quase toda a dimensão do Mephisto, ou até mesmo ameaçar absorver um universo inteiro de quarta dimensão e o contínuo espaço-tempo. Ele tem o poder e a habilidade de controlar e manipular literalmente toda a matéria, desintegrando heróis até restar apenas um monte de átomos. Ele é capaz de criar vida, até mesmo seres poderosos o suficiente para destruir galáxias. Ele pode curar e trazer pessoas de volta dos mortos, até mesmo planetas inteiros. E Galactus é um dos telepatas mais poderosos de todo o universo, sua telepatia é tão forte que pode dominar Thanos. Ele pode lutar telepaticamente contra Odin. Ele é demais até para o Professor X, quando Galactus nem estava ciente de que algo estava acontecendo, e todos esses são alguns dos telepatas mais poderosos que a Marvel tem a oferecer. Galactus pode manipular o tempo como quiser, ele pode viajar através do tempo. Ele pode viajar por diferentes universos e dimensões, e até mesmo manipular e destruir o próprio tecido do espaço. Galactus pode simplesmente manipular a realidade como quiser.
Literalmente, a ponto de que todo o pensamento dele pode se tornar realidade, e não existe distinção para ele entre realidade e imaginação. No seu auge, Galactus é considerado uma pedra fundamental da existência, um ser no mesmo nível da eternidade e da morte, e encarregado de manter o equilíbrio entre os dois. Basicamente, isso significa que ele é uma parte fundamental do funcionamento do Omniverso e está no mesmo nível de outros seres abstratos multiversais. Nós vemos isso também. Porque quando todo o seu poder foi liberado como uma bomba, ele foi capaz de destruir o Inverno Negro, que por sua vez destruiu a sexta iteração da eternidade, essencialmente a morte total que poderia destruir tudo. Galactus é capaz de lutar e matar celestiais, que são literalmente seres universais, e ele não está apenas por aí derrotando celestiais, mas também enfrentando figuras como Dormammu e Mephisto. Ele já lutou contra a Fênix e enfrentou o Intermediário. Um conceito abstrato que incorpora as ideias de dualidade e opostos, Galactus já enfrentou outros seres conceituais e abstratos antes também. Como quando ele conseguiu lutar contra Mestre Ordem e Senhor Caos em suas formas verdadeiras, representando as próprias ideias de ordem e caos em toda a criação. E algumas das lutas dele são simplesmente impressionantes. Como quando Galactus lutou contra o Skrull no Outro, em uma batalha que ameaçou destruir todo o universo Marvel, Omniverso. Ou quando Galactus enfrentou o Inverno Negro, a entidade que destruiu o sexto Omniverso. Galactus consumiu a semente de Galactus, que é o coração de toda a eternidade, com uma semente poderosa o suficiente para renascer Yggdrasil e criar um novo cosmos. E se Galactus quisesse, bem, ele poderia começar a devorar e destruir todo o universo, até chegar ao primeiro firmamento. Então, é claro, existe o Aniquilador Supremo, que tem que ser um dos dispositivos mais apelões de todo o universo Marvel, provavelmente uma das coisas mais apelonas sobre o Galactus. Basicamente, é só um recurso de roteiro criado porque era a única maneira de derrotar o Galactus e desde então se tornou a arma mais letal da Marvel. O Aniquilador Supremo não só te mata, ele na verdade te apaga completamente da existência atravessando todo o tempo. Ou seja, uma vez que você é atingido por ele, bem, você simplesmente deixa de ter existido em primeiro lugar. O Aniquilador Supremo é capaz de apagar sua mente, corpo e alma em todos os níveis, incluindo níveis abstratos e conceituais. Ele é capaz de erradicar completamente universos e até mesmo um multiverso inteiro em seu nível mais poderoso. Ele foi até capaz de apagar a multi-eternidade da existência. Ele era um ser que incorpora o tempo, o espaço, a narrativa e a consciência viva de todos os seres existentes. O Aniquilador Supremo, um golpe só. Galactus foi introduzido por Stan Lee para servir essencialmente como Deus para a Marvel, embora outros seres cósmicos mais poderosos tenham sido apresentados desde então. Isso ainda continua sendo verdade, em grande parte. Galactus é o imbatível, a fome interminável, aquele que consome tudo. Ele é esse cara, e ele é simplesmente tão poderoso quanto Trigon, o pai do pecado, o devorador de mundos, e sem dúvida o pior pai da história dos quadrinhos. Sério, se existisse um prêmio de pior pai do multiverso, esse cara teria ele emoldurado na parede da sala do trono dele, coberta de fogo. Veja, enquanto Dormammu é a personificação viva do caos na Marvel, Trigon é a resposta da corrente contínua, um demônio cósmico tão antigo e tão poderoso que o próprio mal o chama de Senhor. Trigon não nasceu propriamente dito, ele foi praticamente vomitado para a existência pelo universo. Há eras atrás, existia uma raça pacífica de seres chamada Azeratianos. Eles eram puros, espirituais, totalmente zen. Mas ao tentar eliminar todo o mal de si mesmos, eles acidentalmente deram a ele um corpo, e esse corpo era Trigon, desde o momento em que ele passou a existir. Trigon não era apenas mal, ele era a própria ideia do mal em carne e osso. Um bebê demoníaco que exterminou todo o seu planeta antes mesmo de aprender a engatinhar. Quando chegou à adolescência, supondo que demônios tenham isso, ele já havia destruído inúmeros mundos e escravizado civilizações inteiras. Ele era, em resumo, o pior caso de puberdade do universo. À medida que crescia, Trigon conquistou sua própria dimensão, um reino flamejante de tormento eterno, onde governava como monarca absoluto.
Ele não apenas mata pessoas, ele coleciona suas almas como se fossem cartas de troca, se alimentando da corrupção, até ficar mais forte. Quando está com todo o seu poder, cada respiração que ele dá incinera galáxias, e cada passo que ele dá pode distorcer o tecido da realidade. O poder de Trigon opera em uma escala que deixa até os deuses nervosos. Ele já enfrentou toda a Liga da Justiça, Super-Homem, Mulher Maravilha, Zatanna, toda a equipe, e os transformou em pedra só porque quis. Ele já destruiu galáxias inteiras por diversão, rasgou universos ao meio e devorou realidades inteiras, uma alma de cada vez. Em certo momento, ele até absorveu as almas de toda a população de um universo inteiro, só para provar que podia. Quando a Liga da Justiça não conseguiu lidar com ele, eles não o derrotaram, eles o baniram. Porque na corrente contínua é isso que você faz quando matar algo não é uma opção, e isso não é um ser feito de matéria ou carne. Trigon é corrupção metafísica. Dada uma forma, ele existe além do espaço, além do tempo e além da compreensão. Até deuses como Darkseid o reconhecem como um igual. Darkseid pode representar tirania e ordem, mas Trigon representa o caos sem limites. Se Darkseid é o mal legal, Trigon é o mal puro e caótico. Ele não quer governar o universo, ele quer vê-lo apodrecer, mas talvez o mais fascinante e horripilante sobre ele seja sua conexão com a humanidade. Porque Trigon tem uma filha, você provavelmente já ouviu falar dela, Ravenna. Em sua grande crueldade cósmica, Trigon decidiu que queria uma base no mundo mortal, um receptáculo para fazer a ponte entre o inferno e a terra. Então ele seduziu uma mulher humana chamada Hela, gerou Ravenna e criou um canal vivo entre sua dimensão demoníaca e a nossa realidade. Ravenna se tornou o único ser que poderia tanto destruí-lo quanto salvá-lo, o único elo que mantinha sua influência afastada. É poético de um jeito profundamente perturbado. A vida inteira da Ravenna é uma luta para impedir que seu pai atravesse para a Terra, enquanto Trigon tenta constantemente corrompê-la mentalmente, espiritualmente e às vezes até literalmente. É menos um dia de levar a filha ao trabalho e mais um dia de levar a filha para o apocalipse. Em termos de poder, Trigon domina completamente todo o manual do sobrenatural. Ele é imortal, onisciente e praticamente onipresente em todas as realidades. Manipula a matéria, dobra o tempo, se teleporta entre dimensões e comanda um exército de filhos demoníacos, cada um poderoso o suficiente para destruir cidades inteiras. Ele pode invocar buracos negros de magia, apagar almas da existência ou distorcer a realidade. Até que o cima pareça baixo e a vida pareça morte, ele já enfrentou seres como o Espectro, a vingança literal de Deus, e sobreviveu. O Monitor uma vez comparou seus níveis de energia aos do Espectro e até afirmou que uma batalha entre eles aniquilaria toda a existência. E nas raras ocasiões em que Trigon foi derrotado. Quase nunca é por força bruta, e sim por intervenção divina, magia da alma ou pela própria força de vontade da Ravenna, virando a própria corrupção dele contra ele. Mesmo quando ele é morto, ele não morre de verdade. Sua essência simplesmente recua para a sua dimensão e se reforma com o tempo. Você pode bani-lo, pode selá-lo, pode dividir sua alma em pedaços, mas não pode apagá-lo. Ele não é apenas um demônio, ele é uma constante, o lembrete vivo do universo de que a escuridão não morre, ela espera. Mas a parte assustadora sobre Trigon não é apenas o que ele pode fazer, é o que ele é. Ele é o mal. Isso evoluiu além de um motivo, ele não conquista para governar nem destrói por ódio. Ele faz isso porque é da sua natureza, porque o universo precisa de um predador, e Trigon tem desempenhado esse papel desde antes do início do tempo. Ainda assim, como todo demônio, o ego dele pode ser sua ruína. A arrogância de Trigon faz com que ele subestime os mortais, desprezando o amor e a compaixão como fraqueza, e é exatamente assim que sua filha o derrota. Porque onde Trigon vê corrupção, Ravenna vê equilíbrio, onde ele vê poder, ela vê escolha. Essa é a ironia de Trigon. Com todo o seu poder, com toda a sua divindade, a única coisa que ele não consegue entender é a humanidade.
No fim, Trigon não é apenas um demônio ou um conquistador. Ele é o medo primordial do universo de que o mal é eterno, imparável e está sempre observando. Ele é aquilo que se esconde debaixo da cama da criação, esperando pelo dia em que a luz finalmente se apague, quando esse dia chegar, quando toda a esperança morrer e as próprias estrelas começarem a desaparecer, Trigon ainda estará sorrindo. Então, quem vence? Bem, vamos analisar isso, tudo bem. Então essa luta é basicamente o que acontece quando um desastre natural cósmico encontra um apocalipse demoníaco. Porque Galactus não é apenas um cara roxo gigante que come planetas, ele é literalmente mais velho do que o universo atual. Ele sobreviveu à morte do cosmos anterior e renasceu como uma força fundamental da realidade. Não é um conquistador nem um vilão. Uma função como a gravidade ou a entropia, o universo realmente precisa do Galactus para existir, ou as coisas começam a desmoronar. Trigon, por outro lado, é o que acontece quando o próprio mal ganha consciência. Ele começa a colecionar dimensões como troféus. Esse cara já destruiu universos inteiros, escravizou deuses, conquistou realidade após realidade e transformou mundos inteiros em extensões de sua vontade. Existem linhas do tempo em que ele domina casualmente panteões inteiros e os trata como personagens de fundo. Então, de cara, isso não é uma luta de nível de rua. São dois seres que operam em uma escala onde galáxias são basicamente imóveis. Agora, em termos de poder, Galactus é ridículo. Ele já disparou energia através de vários sistemas estelares ao mesmo tempo, já lutou contra Mephisto dentro do próprio reino do Mephisto. O confronto deles começou a afetar galáxias ao redor. Ele já drenou outras entidades cósmicas só por decidir fazer isso. Já derrotou Thanos em confrontos diretos, já derrotou seres do nível de Arauto com um só golpe, já aguentou ataques de ameaças de nível abstrato e simplesmente continuou. E o mais louco é que ele fica mais forte quanto mais energia ele absorve. Energia de planetas, energia de estrelas, energia de ataques, tudo alimenta ele. Quanto mais tempo você enfrenta Galactus, menores são suas chances. Aí vem o Trigon. Tipo, legal, eu destruo realidades por diversão. Esse cara simplesmente apagou universos, não só ameaçou, não quase fez isso, ele realmente fez. Ele já enfrentou toda a Liga da Justiça de uma vez e tratou eles como meros incômodos. Ele é muito poderoso. Seres como os avatares de Darkseid dobraram dimensões umas nas outras, distorceram a existência com um pensamento e controlaram mentalmente de forma casual a população inteira de planetas. Ele não é só forte, ele é o tipo de personagem que faz a própria realidade começar a agir de forma estranha quando aparece. Existem histórias em que a simples presença de Trigon começa a colapsar universos, só porque a existência não consegue suportar ele ali por muito tempo. Nenhum como Galactus, que geralmente é calmo e controlado, Trigon luta como um tirano. Ele não te testa, ele te domina, ele te corrompe, ele ataca sua alma, sua mente, sua linha do tempo, sua vida após a morte, o que doer mais. Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem sobre Galactus. Ele não é lento, não é desajeitado e definitivamente não é desatento. Galactus tem consciência cósmica em uma escala que sinceramente é injusta. Ele pode sentir energia através de galáxias, pode detectar seres como Thanos se escondendo pelo espaço, pode rastrear distúrbios na própria realidade. Você não pode surpreendê-lo nem enganá-lo. Se você existe, ele já sabe onde está e o que faz. Então, Trigon tentar fazer alguma emboscada dimensional ou truque de ilusão não vai funcionar do jeito que funciona com a maioria dos oponentes. E ainda tem a questão da durabilidade. Galactus já aguentou ataques que podem destruir sistemas solares. Ele já ignorou rajadas de seres do nível de Odin. Tem literalmente um momento em que Galactus sobrevive a um ataque que poderia ter destruído várias galáxias. Ele já aguentou ataques de entidades cósmicas abstratas e ainda continuou lutando. Para ser justo, a durabilidade do Trigon também é insana. Ele sobreviveu a ataques de seres que podem reescrever a realidade, aguentou golpes de forças multiversais e lutou contra investidas combinadas de equipes inteiras de super-heróis. Existem versões dele que precisam ser seladas em vez de mortas, porque ninguém presente realmente tem poder suficiente para destruí-lo completamente. Então, nenhum desses caras vai cair com um soco, a questão passa a ser quem realmente tem o limite mais alto. As demonstrações mais fortes de Trigon o colocam naquele nível de deus-demônio multiversal, onde ele pode dominar dimensões e escravizar realidades. Galactus, em seu poder máximo, está nessa mesma conversa, mas com algo a mais: autoridade.
Galactus não é apenas forte. Ele faz parte da estrutura da existência, entidades cósmicas como a eternidade, a morte. O Tribunal Vivo o trata como um componente necessário para o equilíbrio da realidade. Ele é basicamente uma função do sistema incorporada ao universo. Trigon é uma ameaça ao sistema, e quando ameaças assim aparecem na cosmologia da Marvel. Seres como Galactus são exatamente aqueles que intervêm para lidar com eles também, e isso é importante. Galactus é algo para o qual Trigon realmente não tem uma resposta, o Anulador Supremo. Essa coisa não te explode, não te destrói, ela te apaga completamente, passado, presente, futuro, linhas do tempo alternativas, sumiu. Ela já apagou seres em níveis universais e multiversais antes. É basicamente a versão da Marvel de um botão de não, e Galactus é quem possui isso, se ele decidir usar. A luta termina imediatamente, sem resistência, sem reviravolta, apenas aniquilação e sinceramente nós basicamente já vimos como essa luta aconteceria, porque Galactus já enfrentou seres do tipo Trigon antes. Pegue o Dormammu, ele não é apenas um demônio qualquer. Lord Dormammu é um tirano místico multiversal que governa a Dimensão Negra, um reino onde ele tem controle quase absoluto, lá dentro. Ele pode distorcer a realidade, reescrever a matéria, superar entidades cósmicas e enfrentar seres que ameaçam universos inteiros. Doutor Estranho mal sobrevive aos encontros com ele, panteões inteiros o evitam. Quando Dormammu luta a sério, normalmente é a realidade que perde. Galactus não apenas o derrotou, ele o consumiu, não de forma metafórica nem simbólica. Galactus simplesmente dominou Dormammu, drenou seu poder, devorou sua essência, como se ele fosse apenas mais uma fonte de energia. É desse tipo de diferença que estamos falando, Dormammu, um governante de dimensões reduzido a alimento, e não foi algo que aconteceu só uma vez. Esse também é o caso de Mephisto agora, Mephisto é assustador por si só. Esse é um demônio que governa seu próprio reino infernal, manipula almas, engana seres cósmicos e faz acordos com deuses como se não fosse nada. Dentro do seu domínio, Mephisto é basicamente onipotente. Ele controla as leis, o espaço, a energia, tudo. Então, o que acontece quando Galactus aparece no reino de Mephisto? Ele começa a absorver, não luta pelo controle, não resiste ao poder, apenas absorve. Galactus literalmente começou a drenar toda a dimensão de Mephisto como se fosse uma bateria, e Mephisto, um ser que normalmente brinca com heróis cósmicos, entrou em pânico porque percebeu algo horrível: Galactus não estava preso em seu reino. O reino dele é que estava preso com Galactus. Essa é a diferença entre alguém que governa uma dimensão e alguém que se alimenta delas. Agora, Trigon o desafia? Com certeza. Isso não é fácil. Trigon é forte o bastante, perigoso o bastante e insano o bastante para realmente desafiar Galactus por um tempo. Ele tem o poder, os truques, a experiência e a pura maldade para tornar isso uma luta de verdade. Definitivamente existem cenários em que Trigon acerta golpes, distorce a realidade ao redor deles, talvez até comece a ganhar vantagem. Mas o problema é que Galactus se adapta. Ele analisa, ajusta sua força, absorve energia, aumenta seu poder e toda a questão do Trigon é dominação através da força. Isso funciona muito bem contra deuses, funciona muito bem contra heróis, funciona muito bem contra universos inteiros. Isso não funciona bem contra um ser cuja existência inteira é definida por operar acima desse nível. No auge absoluto das versões mais fortes de ambos os personagens, com poder total, sem limitações de enredo. Galactus simplesmente tem mais a seu favor, mais escala, mais feitos brutos, mais autoridade cósmica e uma arma de vitória instantânea se quiser usá-la. Então sim, Trigon faz ele suar para vencer. Mas quando essa luta termina, é o Galactus que continua de pé. Galactus vence. Mas e vocês, o que acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa, com certeza. Talvez você tenha ficado até agora e chegado ao final do vídeo. Isso é incrível. Muito obrigado por assistir, por nos apoiar, e se quiser se inscrever, pode se inscrever. Vamos trazer mais vídeos como esse toda semana. Eu vejo vocês, então até a próxima.